A Champions League começa amanhã, nesta terça-feira, com uma primeira rodada recheada de grandes jogos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre os principais jogos e palpitar quais serão os vencedores dessas primeiras partidas da Champions League da temporada 2025-26. A gente já começa com Atlético Bilbao e Arsenal. O jogo em Bilbao, se a gente for dizer na ordem de primeiro time que eu disser, joga em casa. Eu acredito que vai ser um jogo muito complicado para o Arsenal. O Arsenal que começou bem a temporada, o Gyökeres chegou lá metendo muito gol, o time encaixado como sempre, vai ser visto da Premier League de novo, mas é um time que pode sim ter dificuldade, porque o Atlético Bilbao, embora não tenha começado a temporada voando, é um time muito organizado e jogando em casa tem uma grande força, então é uma partida complicada, mas ainda assim, eu sinceramente acredito que o Arsenal seja favorito para ganhar, mas não duvidaria nada de um empate ou do Atlético Bilbao arrancando uma vitória com um gol no finalzinho. Mas eu cravo, se tiver que escolher algum time, o Arsenal deve ganhar, mas não vai ser fácil. O segundo jogo que eu escolhi aqui é do time com mais títulos dessa competição, é o Real Madrid, que joga contra o Olympique de Marselha, em Madrid, e eu acho que o time da casa vence por pelo menos uns 2 ou 3-0, acredito que vai ser um jogo bem tranquilo, o Marselha tem um bom time, mas é o Real Madrid jogando dentro de sua casa, então acredito que o Real Madrid vai ganhar e com certa tranquilidade, não deve ter grandes dificuldades o time merengue na estreia de Xabi Alonso pela Champions League com o Real Madrid. Acredito que Mbappé vai deitar, o Vinícius Júnior, se for, pode ir bem também. Juventus e Borussia Dortmund é o único jogo que eu selecionei aqui, que na minha visão eu acho que vai dar empate lá na Itália. Eu acredito que a Juventus e o Dortmund sejam dois times quase da mesma qualidade. Eu acredito que o Dortmund é um pouco melhor que a Juventus. A Juventus está muito mal há muito tempo. Mas por ser na casa da Juventus, acho que eles podem fazer uma baguncinha ali, podem tentar achar um gol com o Yildiz, ou o Yildiz, como você preferir falar, o camisa 10 deles. E então eu não duvidaria nada até de uma vitória da Juventus ou de uma vitória do Borussia, mas como eu não tenho certeza, acho que é um jogo que no geral vai ficar muito muito equilibrado. Eu acredito que a gente vai ter um empate ali por 1-1, se eu tivesse que dizer algum placar, mas no geral eu acho que a gente vai ter um empate nessa partida. Depois a gente tem um jogo que é pra ser um jogo fácil, porque é Tottenham na Inglaterra contra o Villarreal. Eu acredito que o Tottenham ganhe com certa tranquilidade. O time do Thomas Frank começou muito bem a temporada, já tendo quase goleado o City nesse comecinho. E, cara, é realmente um técnico muito bom, que tem um elenco que sim é muito bom. O elenco do Tottenham é um bom grupo de jogadores e eu acredito que vai vencer dentro da sua casa com facilidade. O atual campeão da Europa League deve vencer a sua primeira partida nessa Champions logo na primeira rodada. Depois a gente tem o Liverpool contra o Atlético de Madrid na cidade de Liverpool. E aqui eu acredito que seja um jogo bem equilibrado, principalmente pelo começo de temporada do Liverpool, porque o Atlético de Madrid não começou tão bem e o Liverpool muito menos. O Liverpool ganhou todas as partidas na Premier League por enquanto, mas só com gol no finalzinho, acréscimos inclusive, como foi contra o Burnley agora no final de semana, onde ganhou com 1-0, gol de pênalti do Salah já faltando 1 minuto para acabar o jogo nos acréscimos. Então assim, são dois times que começaram mal a temporada. O Atlético de Madrid também não tá bem, a recém nesse final de semana conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Espanhol, mas eu acredito que por confiança, por estar ganhando diferente do Atlético de Madrid, que só ganhou a primeira agora, por ser em casa, um time mais forte, e que hoje em dia tem uma proposta que eu acho que vai se encaixar muito bem contra o Atlético de Madrid de Simeone, eu acredito que o Liverpool vai vencer esta partida contra o Atlético de Madrid dentro da sua casa. Depois a gente tem mais um jogaço, que é Bayern de Munique e Chelsea. E aqui eu acho que o Bayern de Munique vence na Alemanha, mas tem que tomar cuidado, obviamente, porque o Chelsea é o atual campeão do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes.
competição essa que a gente tem toda uma playlist aqui com diversos vídeos sobre uma cobertura bem completa, que nem a gente vai fazer com a Copa do Mundo ano que vem. E se você quer acompanhar tudo com a gente aqui do futebol brasileiro e europeu, por favor, se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo do futebol brasileiro, como eu já disse, futebol europeu, do futebol de seleções e, claro, ano que vem na Copa do Mundo, o ápice do futebol e, claro, nessa Champions League. Bom, eu acredito que o Bayern vai ganhar, mas é isso, o Chelsea tem que tomar cuidado, é um bom time com bons jogadores, vem se encaixando nesse começo de temporada, o Estevão, o João Pedro, Palmer, mas eu acredito que o Bayern seja um daqueles da Europa que, assim, é um time muito bom, muito acima, que na minha visão é a prateleira de PSG, Bayern, Barcelona, Real Madrid, Liverpool e Manchester City, talvez, seja essa prateleira do Bayern de Munique que eu vejo, e o Chelsea eu não acho que seja aí, então acho que o Bayern de Munique ganha dentro da Alemanha. PSG e Atalanta é um poupa-tempo, a Atalanta é um bom time, mas o PSG é o atual campeão, jogando dentro da sua casa, tem desfalques de Doué e Dembélé, o que pode complicar um pouco a situação do time, mas eu acredito que não vai fazer o time perder e nem empatar a partida, embora o começo de temporada do Paris seja ruim, é bom destacar isso. Também sem Donnarumma, que agora foi pro Manchester City, né, jogando com o Chevalier, que ainda não passou muita segurança, mas me parece ser um bom goleiro mesmo. E assim, eu acho que o PSG ganha da Atalanta tranquilamente, não acho que vai ser uma goleada, acho que vai ser ali um 2-0, mas com o PSG controlando toda a partida e vencendo fácil. E daí a gente tem mais um jogo, que é Ajax e Inter de Milão na Holanda. É um jogo meio complicado para Inter de Milão, que trocou de técnico com esta temporada mais ou menos, a gente não sabe como vai ser, contra um Ajax que também não tem toda essa força. O principal time da Holanda hoje são Feyenoord e PSV, não é o Ajax, então assim, deve ser um jogo que a Inter de Milão deve ter dificuldades, mas eu acredito que a Inter de Milão vença o Ajax mesmo fora de casa. E agora a gente chega ao penúltimo jogo que eu selecionei aqui, que é entre Newcastle e Barcelona lá na Inglaterra, jogo que acontece na quinta-feira às 4 da tarde. Eu sei mais sobre esse jogo, vou até me estender um pouquinho mais porque eu torço pro Barcelona, olha os jogos. Então eu acredito que o Barcelona vença, o Barcelona que goleou nesse final de semana na La Liga, agora me fugiu o nome do time, se eu lembrar eu digo, mas goleou na La Liga. A temporada até teve um tropeço, mas tá muito bem. Agora vai ter a volta do Yamal, que mesmo que não jogou nesse final de semana, e o Barcelona goleou sem ele, e com ele as coisas devem melhorar. Rafinha volta ao time titular, ele que jogou na reserva, ele ficou na reserva no último jogo por causa que chegou atrasado em um treino. Então assim, o Barcelona na minha visão é amplamente favorito lá na Inglaterra, mas não dá pra subestimar o Newcastle, que é um time assim organizado, com boas peças, jogando dentro da sua casa, que é um lugar muito louco, muito maneiro, eles têm uma grande força lá. Então eu acredito que o Barcelona seja favorito e vá vencer essa partida, embora não possa subestimar o outro time. Acredito que vai ser um placar tipo uns 2-1, 3-1. Eu acredito que vai ter pelo menos um gol do Rafinha e um do Yamal, já cravando aqui pra vocês essa é a minha opinião. E se você quer dar a sua opinião também, comenta aí qual você acha que vai ser o campeão dessa Champions League que tá começando agora. Eu posso estar sendo clubista? Posso, mas eu que assisto todos os jogos do Barcelona, acredito que nós vamos ser campeões dessa vez, depois de tanto tempo esperando essa competição. Mas eu quero saber a sua opinião, e se você concorda comigo ou discorda, pode comentar aí. E daí a gente chega pro último jogo, que é entre Manchester City e Napoli. A gente tem a partida entre ambos e eu acredito que vai ser um jogo muito disputado na Inglaterra. Vai ser a volta do De Bruyne ao Etihad Stadium e eu acredito que o Manchester City deve vencer e até vencer com tranquilidade, embora o Napoli não possa ser subestimado, mas acredito que o City é amplamente favorito a vencer. Bom, se você ficou até aqui o fim do vídeo, você deve ter gostado, porque não ia ficar aqui 9 minutos me escutando falar, sendo que não gostou. Então deixa o like, porque ajuda muito a gente a continuar fazendo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, que eu já tinha pedido antes, se inscreve aí, por favor. Deixe o seu comentário, como eu já disse, quem vai ser o campeão da Champions League. Vamos ver. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.